Pessoal, exercício adicional 226 da apostila 2 sobre cilindros. Vejam só, o exercício fala o seguinte: o sólido da figura foi obtido seccionando um cilindro circular reto de 10 cm de altura por um pano perpendicular às bases. Calcule o volume desse sólido. Então, pessoal, seria mais ou menos o seguinte: eu tenho um cilindro reto e essa secção aí quer dizer que eu passei a faca nele, né? Então imagina que eu tenho um cilindro aqui e esse cilindro eu corte ele. Então eu pego aqui e passo a faca, por exemplo, aqui, ó. Então na hora que eu corto ele, eu vou retirar essa lasca. Bem esse aqui, ó, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Então essa figura do lado seria isso. Então por que eu não fiz o corte retinho lá no meio? Porque vocês podem perceber que as medidas são distintas. Aqui mede raiz de 3 e aqui mede 1. Então, nós não podemos considerar essas medidas como raio, porque senão seriam iguais. Então, a gente vai pensar o seguinte aqui, ó. Esse exercício ele é um pouquinho extenso, então sente aí para a gente começar a resolver. Então, imagine o seguinte: eu tenho um círculo. Então, esse círculo eu vou fazer a seguinte coisa. Vou pegar aqui e vou fazer esse risco aqui, ó. Vou fazer esse risco longe do diâmetro. Então, imagina que o centro está aqui e aquele risco está aqui. Então, esse risco aqui nós chamamos de corda. Ok? E aí, quem passa exatamente no meio da corda, dividindo ela em duas partes iguais, como no exemplo, ó, deixando raiz de 3 de um lado e raiz de 3 do outro, se chama flecha. Tá? Então, esse segmento azul é a flecha. E se eu prolongar a flecha, ela vira o raio. Então, eu posso falar que aquele pedacinho da flecha vale 1. Logo, então, eu vou conseguir descobrir o raio dessa figura a partir aí do seguinte. Vou pegar aqui, pegar uma cor diferente. Quero que vocês vejam o seguinte: se eu traço esse segmento daqui até aqui, ó, posso chamar ele de raio. E lá de cima até aqui embaixo também seria raio. Então pense o seguinte: se tudo seria raio, só essa partinha aqui poderia falar que é o raio menos uma unidade. Então lembre disso: o raio é lá da ponta até aqui embaixo, tudo seria raio, e aí só esse pedacinho seria raio menos uma unidade. Então, se vocês perceberem aqui, tem uma outra propriedadezinha que eu não citei, mas é a propriedade que a flecha, né, quando ela divide aí a corda em dois lados iguais, ela forma um ângulo de 90 graus. Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui agora, forma um ângulo de 90 graus embaixo e um ângulo de 90 graus em cima. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Tem um triângulo retângulo, ó, em que um dos catetos é raio menos 1, outro dos catetos é raiz de 3 e o outro, que é a hipotenusa, é o raio. Então, para eu descobrir o raio aqui, que é fundamental na resolução desse exercício, a gente pega aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, ou seja, raio ao quadrado, é igual aí a soma dos catetos ao quadrado. Raio menos 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raio ao quadrado igual a 2 igual a raio ao quadrado menos 2r mais 1. Então, isso aqui que eu acabei de escrever é o produto notável. Quadrado é a diferença. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Esse raiz de 3 ao quadrado sobra só quem? O 3. Agora a gente vai no princípio de número de um lado e incógnita do outro. Então, eu já tinha raio ao quadrado de cá. Trago o outro raio ao quadrado, ele vem negativo, né? Trago menos 2r, ele vem positivo. E do outro lado eu tenho 1 mais 3, que é o 4. Cancela aqui e aqui, fica 2 raio é igual a 4. Logo, podemos considerar aí que o meu raio é 4 dividido por 2. O nosso raio vale 2. Eba, conseguimos.
Beleza. Mas e agora, professor? Por que você está fazendo tudo isso? Ah, verdade. Estou fazendo tudo isso, pessoal, porque esse cilindro seccionado, se eu quero fazer o volume dele, tá? É o quê? A área da base vezes a altura. Então, a altura dele, se eu colocasse ele de pé, nós podemos ver que a altura é esse segmento aqui que eu estou pintando em azul, ó. Então, a altura dele valeria 10. Então, essa informação eu já tenho. Quem eu preciso descobrir é a área da base. E a área da base, para eu descobrir, eu precisaria do raio, precisaria de informações. Não consigo saber esse pedaço aqui sem o raio. Por quê? Porque nós estamos deparados ali com o que nós chamamos de um segmento circular. O que é um segmento circular? Pense comigo. Eu tenho a área do círculo completo. Se eu pegar aqui, igual está ali, ó, faço uma abertura. Então, eu tenho aqui o raio e eu tenho raio, por exemplo. Então, essa abertura aqui de raio, eu chamo de setor circular. Então, esse setor circular seria todo esse pedaço. Então, o setor circular aqui, ó, ele tem um ângulo. Um ângulo que eu posso chamar de θ. E o que eu fiz foi o seguinte, eu tenho um setor circular, eu tenho um ângulo, mas eu passei um risco aqui, ó. Eu não quero o setor circular inteiro. Eu quero só esse pedaço de cima. E só esse pedaço de cima eu chamo de segmento circular, que é o pedaço que eu estou pintando em preto. Então tem vários processos. Então se vocês pararem o vídeo aí, pegarem os livros, procurarem. Primeiro, se eu quero a área de tudo, tá bom? Vou apagar todos esses vermelhinhos que eu fiz aqui, ó. Se eu quero a área de tudo, eu faço assim, ó. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Se eu quero a área só de um setor, tá? Pense aqui, ó. Eu quero esse setor. Esse setor tem uma abertura aqui, alfa, por exemplo, um ângulo. Então eu faço uma proporção, né? A área de um setor seria o seguinte, né? π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360, porque o ângulo dividido por 360 é a fração da circunferência que eu quero saber. Então essa aqui seria a fórmula para a área do setor. Aí o que acontece? A hora que eu puxo esse risco aqui, porque aí eu estou atrás só do segmento circular, que é essa parte aqui de cima, vocês podem ver que seria o setor circular menos um triângulo. Um triângulo de lado raio e um ângulozinho ali. Então, a área do segmento circular seria a área do setor circular, que é π raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360, menos a área daquele triângulo. E a área daquele triângulo não é base vezes a altura dividido por 2 que a gente vai fazer. A área daquele triângulo é uma que a gente faz assim, ó, lado vezes seno do ângulo que está entre os lados dividido por 2. Então é um processo complicado, né? Não complicado, extenso. Então veja que para a gente terminar o exercício, para eu descobrir a área desse segmento, eu preciso do ângulo agora. Porque o raio eu já tenho. E aí como é que eu vou descobrir o ângulo, professor João? Vai descobrir o ângulo da seguinte forma. Veja que eu fiz o meu desenho aqui. No meu desenho aqui eu vou apagar algumas informações aqui que não são tão relevantes mais. Então, por exemplo, essa flecha aqui não preciso mais, esse raio menos 1 não preciso mais, esse aqui não preciso mais, esse 1 também não preciso mais, esses ângulos de 90 aqui vocês já lembram deles. Depois eu desenho ele de novo. Então veja aqui, ó, que eu deixei só os raiz de 3, que é o que a gente precisa. E eu vou fazer esse ângulo de 90 aqui de novo. Por quê? Ah, e vou fazer que o meu raio aqui a gente descobriu que vale 2, é isso mesmo? Isso, fechou. Então pense o seguinte, eu estou precisando do ângulo. Então o ângulo é o ângulo da abertura aqui, ó. Tá vendo? Eu quero tudo. Só que se você perceber, para eu descobrir tudo, basta eu descobrir quanto que vale o de cá. Porque o ângulo de cá
vai ser exatamente o do lado de cá também. Pô, João, mas como é que você vai descobrir esse ângulo? Eu vou utilizar as relações trigonométricas, né? As razões trigonométricas. Então, esse ângulo que eu quero descobrir aqui, eu vou chamar ele de θ. Eu posso falar o seguinte, eu posso falar que, né, o seno de θ, tá, ó, seno de θ é cateto oposto, ou seja, raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é quem? O 2. E pensando no triângulo retângulo, dentro dos ângulos possíveis aí, 30, 45, 60, o único ângulo que o seno é raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 60 graus. Né? Na musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, é o ângulo de 60. Logo, né, nós temos que esse ângulo ali vale, então, 60 graus. Então, aqui vale 60. E aqui também vai valer o quê? 60. Ou seja, moçada, é isso mesmo. Tudo é 120. Oh, glórias. 120 graus. Então, o que a gente vai fazer? Colocar aqui, ó. Então, a área do nosso segmento circular vai ser π vezes 2 ao quadrado vezes 120 graus, que a gente acabou de descobrir, dividido por 360, menos 2 vezes seno de 120 graus, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar π vezes 2 ao quadrado é 4. Aqui nós podemos fazer uma simplificação. Corto 0, corto 0. Posso simplificar o 12 com 36. Sobra 1/3, tá? Menos, posso simplificar o 2 com 2. 2 vezes seno de 120, que é o mesmo seno dos 60 graus. Lembra lá do círculo trigonométrico? Eixo do seno, eixo do cosseno. O ângulo aqui, que é os 60 graus, compartilha o mesmo seno dos 120 graus, tá? É o mesmo. Então, é o raiz de 3 sobre 2, que magicamente também cancela esse com esse. Então, eu vou ter aqui, ó, 4π sobre 3 menos raiz de 3. Essa seria a área do nosso segmento circular. O que eu faço com isso aqui agora, João? Substituir ali, ó. Então, eu tenho que o volume é a área da base. Veja que o meu espaço estava menor do que eu esperava, né? Então, a área da base é 4π sobre 3 menos raiz de 3 vezes a altura, que é quanto? 10. Esse aqui que seria o nosso volume. 100 centímetros, isso aqui tudo vai estar em centímetros cúbicos. Professor, mas não precisa terminar de resolver? Não, veja que isso aqui vai dar um número feio de qualquer jeito, né? Se eu fizer a distributiva ali, ou fazer um MMC que seja, vamos fazer um MMC, por exemplo, aqui dentro, ó, põe 1, né? Então, o nosso volume seria MMC entre 1 e 3 é 3. Aí ficaria 4π menos 3 raiz de 3. 3 dividido por 1 é 3, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vezes o 10. Se eu multiplicar pelo 10, aí perde essa sutilidade da matemática, né? Vai ficar 40π menos 30 raiz de 3 sobre 3. Então, vocês têm aí várias opções de resposta agora, né? Uma opção aqui, segunda opção aqui, terceira opção aqui. Todas, claro, centímetros cúbicos e centímetros cúbicos. Todas são o mesmo número, né? Depende aí de como é que vai estar marcada a alternativa ou no final do livro. Mas esse é o pensamento. Vejam que quem permaneceu até o final aqui aprendeu muita coisa. Setor circular, segmento circular, jogadinha para descobrir o ângulo a partir dos lados de um triângulo, um pouquinho de Pitágoras,
fórmula de descobrir a área de um triângulo a partir de dois lados e o seno do ângulo. Mas no final das contas tá aqui, ó, volume área da base vezes a altura. E nada de dividir por 2 ou por 3, porque nós não estamos mexendo com outros sólidos ou figuras aí, tá? É só a área da base vezes a altura. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço aí para vocês, moçada.